Efésios 5, de 3 a 20, diz assim a palavra do Senhor: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas dessas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o dono do mundo, Deus é o dono do universo, Deus é o dono da terra, Deus é o dono do céu, Deus é o dono da vida e Deus é o dono da morte, Deus é o dono do tempo e Deus é o dono da eternidade. Deus não simplesmente existe, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele é santo, Ele é justo, Ele é o autor da vida e Ele é o digno de glória. E eu te pergunto, a tua vida tem sido para a glória de Deus? É sobre isso que nós vamos meditar essa noite. Quando nós falamos sobre secularidade, nós estamos falando então daquilo que nós entendemos ser a diferenciação entre o que é santo ou sagrado. Mas se nós nascemos e se nós ressuscitamos com Cristo, nós já não vivemos para nós mesmos, nós já não vivemos para os nossos eleitos, nós vivemos então para a glória de Deus. E o que significa isso? Uma vida para a glória de Deus. A glória de Deus, como vocês bem sabem, não é mais um atributo de Deus como a sua santidade, como o seu poder, como a sua onipotência, a sua onipresença. Não. A glória de Deus, ela é uma somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. A somatória de tudo que Deus é, na sua potência máxima, é a glória de Deus. Nós vamos falar então sobre secularidade, que está ali, termo usado para fazer referência ao século, ao mundo, à vida, faz clara distinção entre preceitos religiosos ou cristãos. Secularidade é o termo que está ligado à teórica divisão que há entre o sacro e o laico, o sagrado e o profano. E por que eu digo teórica divisão? Porque, meus queridos, a secularidade, a secularização, ela tem adentrado as igrejas de uma tal maneira que a gente entra em uma igreja hoje e a gente não sabe se nós estamos numa igreja ou numa boate. Por quê? Porque a luz abaixa, porque a música sobe, o volume é alto, a fumacinha está ali, você não sabe se você está numa igreja ou você está numa festa mundana, você não sabe se está lidando a partir daquele momento com algo que é sagrado ou com algo que é profano. A secularidade, quando ela entra na vida da igreja, quando ela adentra essas quatro paredes e o coração daquele que se diz crente, o perigo é certo, a queda é iminente.
porque o discurso é muito bonito. O que tem? Ué, eles são jovens, eles podem se divertir, mas qual o problema de eu fazer isso? Qual o problema de eu fazer aquilo? O problema, meus queridos, não está exatamente no que você faz, mas a motivação que te leva a fazer aquilo. Por que você ouve determinado tipo de música? Por que você ingere determinado tipo de bebida? Por que você faz certo tipo de desenho no seu corpo? Por que você assiste tal série? Por que você faz o que você faz? Qual é a motivação? Existe então essa separação na vida do crente? Será que existe um momento na minha vida em que eu tiro, que eu reservo para viver aquilo que eu quero, e agora a partir desse momento Jesus, ele fica ali na porta, daqui a pouco pode entrar, mas agora eu vou fazer isso aqui porque eu gosto, essa música eu vou ouvir porque eu gosto, esse filme eu vou assistir porque eu gosto, e se de repente esse filme passar alguma cena que é inadequada, inapropriada, também não tem problema, porque agora é o meu momento de lazer. Crente eu sou lá na igreja, crente eu sou lá na célula, crente eu sou a hora que alguém me vê com a Bíblia na mão. Saiu daí, eu não preciso ser crente. Afinal, as coisas estão aí para nós desfrutarmos mesmo, para o nosso deleite, queridos. O fato é que já não há mais essa diferença. Aquela vida que deveria ser homogênea em santidade, ela é homogênea sim, mas agora em secularidade. Você não consegue fazer a diferenciação quando olha para a igreja, quando olha para a vida de um crente, se ele é ou não, se ele professa uma fé ou não. O fato é que nós devemos ser santos, separados, sim, porque foi para isso que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então há diferença na vida do crente. Quem quer ver diferença na sua conduta, você não pode fazer o que todo mundo faz. A palavra do Senhor está dizendo que todas as coisas são lícitas, e de fato são lícitas, desde que não fira o caráter de Deus, desde que esteja congruente com aquilo que você diz professar, aquilo que você diz crer. Desde que aquilo que você fala esteja em total harmonia com as suas ações. Então eu quero convidar vocês para esse texto que é bem simples, e a gente vai ver 3 aspectos aqui dos mais naturais da nossa vida, como a palavra de Deus diz que nós temos que ser. Do verso 3 ao verso 7, o texto se inicia com uma clara exortação às nossas conversas, às nossas palavras, aquilo que nós falamos e aquilo pelo qual nós investimos tempo. Olha que coisa mais trivial no nosso dia a dia, que é algo mais comum do que nós conversarmos. Tiago está falando para mim então que agora eu só posso conversar com quem é crente. Se a pessoa não for crente, eu não posso conversar com ela. Não é isso que o texto diz, não é isso que a palavra do Senhor diz, mas ela diz, meus queridos, que ela está dizendo para a gente que piadas inapropriadas nem sequer falar nós devemos. Nós não devemos sequer tocar no que diz respeito à impureza. Palavras, piadinhas de duplo sentido, bom, Thiago, eu não falei, mas eu só ouvi aqui, meu colega ele fala muita piada suja, tem algumas que são até engraçadas, tem umas que são legais e eu ri, mas isso faz parte de uma conversa. Isso faz parte de uma conversa. Ele está dizendo aqui que o fato é, meus queridos, que a nossa língua, ela pode denegrir a imagem de uma pessoa profundamente, ela pode ferir o caráter de Deus. A nossa língua, ela deve ser consagrada, a nossa língua, aquilo que sai da nossa boca, deve ser para a honra e para a glória de Deus, todas as nossas conversas. Mas note que o texto vai dizer aqui, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, no verso 6. Pensa comigo. Se alguém está nos enganando, é porque nós estamos o ouvindo. Então pense comigo o que a Bíblia está dizendo, não é só o que você fala que tem que ser para a glória de Deus, aquilo que você ouve também tem que ser para a glória de Deus. Você não pode estar no meio de pessoas que só falam coisas que desagradam a Deus. Você não pode
achar que porque você não está falando, você pode rir, você pode compactuar daquilo, daquelas imoralidades que estão falando e de tudo que está sendo rodeado pela conversa. Ninguém vos engane. Agora veja bem, você vai ser profundamente afetado nas suas ações por aquilo que você ouve. Aquilo que você ouve vai determinar o que você faz. Se não, vejamos o que disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e o que elas fazem? E elas me seguem. O apóstolo Paulo disse numa outra carta, no Coríntios 15, no capítulo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Pensa comigo sobre essa frase. Você tem o hábito de fazer algo. Você vem à igreja e você sabe, você lê a Bíblia, você sabe qual deve ser a sua conduta, e aquilo que a palavra do Senhor diz como santo, como ela diz para você, como deve ser o seu proceder, faz parte do seu dia a dia. De fato você pratica aquilo, mas as más conversações, quando você está no meio de pessoas que falam coisas alheias a essa palavra, vai corromper o teu bom costume. O simples fato de você estar na roda ali dos escarnecedores, estar na roda de pessoas que desagradam a Deus, uma hora ou outra vai fazer com que você se desvie daquilo que você deve, da maneira como você deve prosseguir. Ovelha de Jesus segue a voz de Jesus. Ovelha de Jesus não se deixa influenciar por qualquer conversa. Ovelha de Jesus não ouve voz de outro, ele ouve a voz de Jesus. Ele é o bom pastor. As suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. E veja bem, não segue outra, não segue uma ideologia, não segue aquilo que eu acredito que seja bom para mim, não segue o que o meu político faz, não segue o que o meu artista posta, não segue o que o meu time de futebol publica, segue Jesus. Ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus, conhece a voz do bom pastor e segue o bom pastor, não segue outro. Então, meus queridos, a partir de agora eu quero pedir para vocês: tomem cuidado com aquilo que vocês têm conversado, com aquilo que tem saído da boca de vocês e com aquilo que tem que entrar no ouvido de vocês. Porque você quer coisa mais trivial e coisa mais simples do que um bom bate-papo? Não existe. Todos os dias você vai conversar, todos os dias você vai dialogar com alguém. E a palavra do Senhor exorta, inclusive, a respeito disso. Quando a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus, ela não está dizendo algumas coisas para a glória de Deus, ela está dizendo tudo para a glória de Deus. Observe que não somos nós o centro da nossa própria vida, e sim Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Aquele bate-papo que a gente tem depois do culto aqui, e de repente a gente realmente não está falando de coisas ditas sagradas, mas a nossa conversa é uma conversa sã, é uma conversa saudável, e isso glorifica a Deus. Quando vem de repente na sua mente uma palavra suja, porque você está acostumado a ouvir, mas você sabe que aquilo desagrada a Deus, você não fala, aquilo não sai da sua boca, isso é glorificar a Deus. Quando você se policia nas suas palavras, quando você não se deixa levar pelas companhias, isto glorifica a Deus. Mas note comigo que não é só a conversa que a gente tem que tomar cuidado, com a nossa conduta também. Porque já vem, o verso 8 ele começa da seguinte maneira: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz. Mas olha interessante esse termo que ele fala: sois luz no Senhor. Nós não somos luz própria. Nós não somos centro das atenções, nós somos luz no Senhor. Nós devemos andar na luz. Ele diz aqui que nós devemos provar o que é agradável ao Senhor. Isso significa que é viver uma vida que agrade ao Senhor, é buscar saber qual é a vontade do Senhor, é se esforçar para saber o que está de acordo com a vontade do Senhor. Não vivemos mais para os nossos prazeres. Não vivemos mais para aquilo que nos dá deleite. Nós vivemos agora para a satisfação e para a glória de Deus. Bem-aventurado aquele que na lei do Senhor medita dia e noite. Bem-aventurado aquele que vive para a glória de Deus. Porque Deus, o nosso Jesus, segundo a Bíblia, Ele é luz. Postas diante da luz,
todas as trevas são manifestas, todos os pecados são descobertos. Tudo aquilo que você faz escondido na luz, diante da luz, é manifesta. Você quer saber uma pessoa que está próxima de Deus? Você quer reconhecer alguém que caminha ao lado do Senhor? Não observe o tanto que essa pessoa chora durante os cultos, não observe o tanto que ela geme, o tanto que ela suspira, o tanto que ela grita, o tanto que ela ajoelha, não. Você quer saber o quão próximo a pessoa está perto de Deus? Observe o tanto que ela reconhece os seus pecados. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto da luz você está, mais você vê santidade. Se você vê santidade em Deus, você viu o pecado em você. Porque diante da luz, tudo é manifesto. Aquela pessoa que está próxima de Deus, ela reconhece que é pecador. Ela sabe que ela é falha. E ela se esmera, ela se esforça, ela se empenha para mudar, para viver em santidade e obediência. Próximo da luz, todos os nossos pecados são descobertos. O livro de Hebreus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. A Bíblia diz que nós seremos justificados ou condenados por conta das nossas palavras. Isso não é referente à salvação. Está dizendo que nós vamos ter que prestar conta por cada palavra que sai da nossa boca. E nós teremos que prestar conta por cada ação que nós temos e por cada pensamento. Porque todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Então, nós perguntamos para vocês: está se sentindo fraco, meu irmão? Está desanimado? Está na igreja, mas não queria estar? É crente, mas não tem vivido ao lado do Senhor? Estar na igreja não é estar perto do Senhor. Vir ao culto sábado, na EBD de domingo à noite, não é estar perto do Senhor. Ter algumas funções, ministérios na igreja, não é estar perto do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que você por muitas vezes tenha tentado desistir de Deus, Deus não desiste de você. Deus escolheu você antes da fundação do mundo e os sonhos de Deus não podem ser frustrados e Ele não desistiu de você. Desperta, ó tu que dormes, desperta e Cristo vai te iluminar. Levanta aí, meu irmão, levanta, minha irmã. Cristo vai te iluminar, Cristo vai iluminar o teu coração, o teu caminho, o teu caminhar, o teu futuro. Cristo vai fazer de você um vaso de honra para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Levanta, desperta, ó tu que dormes, viva a partir de hoje, meu querido, para a honra e para a glória do Senhor, que Ele não desistiu de você. Deus não desiste de nós. Deus não nos ama pelos nossos méritos, Deus nos ama apesar dos nossos deméritos. Se esforce, meu irmão, se esforce, levanta, desperta e viva uma vida de acordo com aquela que Jesus quer que você viva. Cuidado com quem você tem andado, meu irmão. Preste atenção no que você tem feito. Preste muita atenção no que você tem feito. Cuidado com o que você tem ouvido, cuidado com o que você tem feito, cuidado com quem você tem andado. Nós haveremos de prestar conta. Não existe separação para nós. Não existe um minuto sequer que a gente possa fazer o que a gente bem entenda. Todas as coisas não são algumas coisas, são todas as coisas. E todas as coisas postas diante da luz são manifestas. Cuidado com o que o mundo te fala. Cuidado com o que o mundo te mostra. O mundo não vai mostrar para você algo feio. Ele não vai mostrar para você algo desagradável. Ele vai te oferecer flores. Mas tome cuidado, porque escondido nessas flores há espinho, e esses espinhos são fortes, esse espinho entra na sua carne, e esse espinho é difícil de sair, e esse espinho deixa amargo. Mas para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, você vai se desvencilhar desses espinhos. Deus vai tirar você daí. Se desperta, levanta e viva para a glória de Deus. Tenha as marcas de Cristo ao invés das marcas do pecado na sua vida. Uma outra coisa que esse texto nos mostra é uma coisa que todos nós gostamos, né? Que são músicas, que são canções. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse verso nós vamos tratar ele mais profundamente no próximo sábado. Mas ele continua: falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Quais são suas músicas? O que você ouve no dia a dia? Se fizéssemos um rápido passeio aqui pelos celulares, pelos iPhones, e fosse ouvirmos aqui, ouvir algumas músicas aqui, dessas que você ouve, o que nós ouviríamos? Qual artista domina a sua playlist? Quem é sucesso no seu quarto FM? Será que aquilo que você tem ouvido também tem sido para a glória de Deus? E preste atenção que eu não estou falando aqui, amigo, de música cristã ou não cristã. Mesmo porque tem tantas músicas gospel por aí que de cristã não tem nada. Tantas músicas que tocam dentro das igrejas, as pessoas choram e levantam a mão, mas essas músicas já abandonaram Jesus, essas músicas já abandonaram a Deus, e essas músicas elas exaltam o homem, elas tocam no coração do homem, ela diz que o homem pode vencer, vai lá, e você é forte. E essas músicas tratam Deus como se Deus fosse um escravo que estivesse à nossa disposição para realizar os nossos caprichos. Essas são as músicas que têm tocado pelo Brasil afora, pelo mundo afora, com o nome de gospel. Tem gente que pensa que Deus fica no céu elaborando alguma maneira e criando projetos para nos fazermos felizes, né? Tem gente que pensa que é o centro das atenções e que Deus fica o tempo todo olhando só para ela e fica ali procurando alguma maneira de fazer ela feliz. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus Cristo, Deus, Ele já providenciou a sua felicidade. Ele providenciou a sua felicidade de uma vez por todas, e o nome da tua felicidade é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu naquela cruz, coisa que você não poderia fazer, e ali Ele comprou, com o sangue dele, Ele comprou a tua vida, Ele comprou a tua alma, Ele garantiu para você um lugar no céu. Se isso para você não for felicidade, meu irmão, eu peço para você, desista, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Não pense que Deus está à sua inteira disposição, querendo realizar os seus desejos e os seus caprichos. A Bíblia está nos exortando a cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso são maneiras de exaltar o nome de Deus, de glorificar a Deus por quem Ele é. Glorificar a Deus por meio das coisas criadas. Glorificar a Deus por meio das maravilhas e por meio de todas as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Mas veja bem, não é glorificar a criação, não é glorificar as bênçãos de Deus na sua vida, é usar isso como um meio para glorificar a Deus, que é o único digno de honra e de glória. A nossa alegria não tem um fim em si mesmo. As músicas que nós ouvimos não têm um fim em si mesmo. O único ser nesse universo que tem fim em si mesmo é o próprio Deus. Ele sim não é caminho para nada, porque Ele é o destino. Ele é o propósito. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é aquele que criou tudo e não foi criado por nada. Ele é aquele que dá origem a tudo e não tem origem em nada. Então, saiu da pessoa de Deus e saiu daquilo que Deus significa, não tem um fim em si mesmo, nem a tua alegria. Não pense que você está feliz, esse é o ponto máximo da glória de Deus. O poder de Deus não se mede pelo que Ele faz na sua vida. O poder de Deus não se mede pelo que Ele faz. O poder de Deus não se mede. É inenarrável a grandiosidade do poder de Deus. E quando Ele fala que nós devemos falar entre nós com salmos e hinos de coração, Ele está dizendo que além de nós sentirmos isso, além disso ser primeiro uma experiência que é louvada interiormente, sentido, provado, vivido, e após isso sim, ela é externada. Tua alegria e o teu regozijo, o teu gozo no Senhor, ele começa com uma profunda alegria no seu coração, a gratidão no seu coração, que se externaliza, que chega ao próximo,
que testemunha. E as nossas músicas, e eu torno a dizer que eu não estou falando somente de música cristã, estou falando de tudo isso que você ouve, tudo isso que você gosta, isso de alguma forma tem que render glórias a Deus. Isso não pode ferir o caráter de Deus. Músicas com ritmos que a gente sabe qual é o propósito, a gente sabe qual é o conteúdo, a gente sabe que está querendo provocar no outro algum tipo de coisa, música que faz apologia a coisas que a Bíblia deixa clara que é errado, isso não deve fazer parte do nosso dia a dia. Nós não devemos ouvir essas coisas, porque quando ouvimos, somos enganados, e quando somos enganados, nos tornamos participantes. Nossas canções devem ser para a glória de Deus. Quero finalizar a nossa meditação dessa noite dizendo que uma pessoa que não tem o temor do Senhor, uma pessoa sem Jesus Cristo, todas as atitudes na vida dela, ela faz para si mesma, ainda que faça boas obras, ainda que pratique várias benesses. Essa pessoa, ou no fundo, ela está buscando uma salvação por meio das obras, o que é inútil, ou essa pessoa tem dentro de si soberba, orgulho, ego, ela pensa no fundo que é melhor que os outros. Qualquer atitude de uma pessoa sem o temor do Senhor, qualquer atitude de uma pessoa sem Deus, ela já parte da motivação errada. E uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Cristo, que agora tem um novo significado na sua vida, que agora vive não mais nas trevas, como na luz, cada segundo da vida dela é para render glórias a Deus. Ela não vive mais para si. Ela, quando ela vai a um restaurante, quando ela vai a uma academia, quando ela vai ao estádio ver um esporte qualquer, ela não faz isso mais somente para si. Ela faz isso para a glória de Deus. De forma que aquele que não tem Cristo faz tudo para si. Ou seja, ele vive de acordo com as coisas do mundo. E aquele que tem Cristo, ele pelo menos deve viver para Deus, para a honra e para a glória de Deus. Então não há secularidade. De repente você veio aqui nessa noite esperando que eu fosse colocar uma lista aqui daquilo que pode e daquilo que não pode. É a tua consciência que vai dizer, meu irmão. É a tua consciência que vai dizer. Se você consegue ouvir música que fala que só canta pornografia, se você dentro de si conseguir dar graças a Deus por aquilo, louvando o nome de Jesus, se você conseguir, vai adiante, continua. Não sou eu, não é um outro pastor, não é o missionário, ninguém que vai fazer isso para você, não é teu pai, não é teu professor da escola dominical, que vai conseguir colocar na tua cabeça esse tal de pode, não pode, não pode, isso acabou na tua vida, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, é tudo para a glória de Deus, e tudo é tudo. Não fique mais nessa preocupação que vai ter agora duas listas diante de você, daquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, todas são listas. Desde que isso não fira o caráter de Deus, desde que isso não seja incongruente com aquilo que você diz crer, que aquilo que você diz crer e as suas atitudes não sejam como água e óleo, que seja uma única coisa, que seja tudo para a glória de Deus. Esta é a palavra que nos foi evangelizada. Vamos abaixar as nossas mentes e vamos orar ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa noite, agradecer por mais esse momento, Pai, onde a Tua palavra foi lida, e nós pedimos, Deus, que agora o Teu Santo Espírito nos convença, ao sairmos daqui, que a Tua palavra continue nos nossos ouvidos, na nossa mente, no nosso coração, e que a Tua palavra possa habitar ricamente em cada um de nós aqui, Deus. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós sabemos que estamos aqui não foi por vontade própria, foi porque o Senhor, com a Tua graça irresistível, entrou nos nossos corações, um dia nos salvou, nos escolheu, nos trouxe até aqui para aprender mais de Ti e viver de acordo com a Tua vontade. Eu louvo ao Senhor, Deus, pela vida de cada jovem, cada pessoa que está aqui nesse momento, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa tratar. Deus, nós sabemos que o Senhor não desiste de nós e nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós somos gratos porque, mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama e nos ensine e nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos conduza numa vida de santidade. Eu agradeço e louvo, pedindo que o Senhor, Pai, proteja cada um aqui no retorno para suas casas, mas
mais tarde, que amanhã possamos estar aqui mais uma vez para entender a tua santa e rica palavra. Nós louvamos e agradecemos em nome daquele que um dia morreu por nós na cruz do Calvário, nosso Jesus Cristo, nosso Deus. Amém.